Capítulo 18. Quem se isola busca seus desejos egoístas. Rejeita toda a sabedoria prática. O tolo não tem prazer no entendimento. Prefere divulgar o que tem no coração. Com os maus vem o desprezo, e com a desonra vem a humilhação. As palavras da boca do homem são como águas profundas. A fonte da sabedoria é como um riacho transbordante. Não é bom mostrar parcialidade a favor de quem é mau, nem privar o justo da justiça. As palavras do tolo provocam discussões, e sua boca atrai uma surra. A boca do tolo é sua ruína, e seus lábios são uma armadilha para a sua vida. As palavras do caluniador são como petiscos saborosos, que são engolidos com facilidade e descem direto para o estômago. Quem é preguiçoso no seu trabalho é irmão de quem causa destruição. O nome de Jeová é uma torre forte. O justo corre para dentro dela e recebe proteção. A riqueza do rico é a sua cidade fortificada. Na sua imaginação, ela é como uma muralha protetora. Antes da queda, o coração do homem é arrogante, e antes da glória, a humildade. Responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação. O espírito do homem pode sustentá-lo na sua doença, mas quem pode suportar o espírito abatido? O coração de quem tem entendimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. Um presente abre as portas para quem o dá e lhe permite ter acesso a pessoas importantes. O primeiro a apresentar a sua causa parece estar certo, até que vem a outra parte e o interroga. Lançar sortes acaba com as disputas e decide questões entre adversários poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e há disputas que são como as trancas de uma fortaleza. Dos frutos das suas palavras, o homem encherá o seu estômago. Ele se fartará com o produto dos seus lábios. Morte e vida estão no poder da língua. Os que gostam de usá-la comerão os seus frutos. Quem encontra uma boa esposa encontra algo bom e recebe o favor de Jeová. O pobre fala suplicando, mas o rico responde de modo duro. Alguns amigos estão prontos para acabar um com o outro, mas há um amigo que se apega mais do que um irmão. Capítulo 19. Melhor ser pobre e andar em integridade do que ser tolo e falar mentiras. Não é bom a pessoa não ter conhecimento, e quem age precipitadamente peca. É a tolice do homem que distorce o seu caminho, e o seu coração fica furioso com Jeová. A riqueza atrai muitos amigos, mas o pobre até pelo amigo será abandonado. A testemunha falsa não ficará impune, e quem só fala mentiras não escapará. Muitos buscam o favor de um nobre, e todos são amigos de quem dá presentes. Se todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais os seus amigos se afastarão dele. Ele vai atrás deles com pedidos, mas ninguém responde. Quem obtém bom senso, ama a si mesmo. Quem preza o discernimento será bem-sucedido. A testemunha falsa não ficará impune, e quem só fala mentiras morrerá. Não é próprio para o tolo viver em luxo, e muito menos para um servo governar príncipes. A perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente, e é bonito da sua parte deixar passar a ofensa. A fúria do rei é como o rugido de um leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a vegetação.
O filho tolo causa dificuldades ao seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira que não para de pingar. Casa e riquezas são herdadas dos pais, mas a esposa prudente vem de Jeová. A preguiça causa sono profundo, e a pessoa preguiçosa passará fome. Quem guarda os mandamentos preserva a sua vida. Quem descuida da própria conduta morrerá. Quem mostra favor ao pobre empresta a Jeová, e ele o recompensará por isso. Discipline o seu filho enquanto há esperança. Não se torne responsável pela morte dele. O homem que se irrita facilmente será punido. Se você tentar poupá-lo, terá de fazer isso vez após vez. Escute o conselho e aceite a disciplina para se tornar sábio no futuro. Muitos são os planos no coração do homem, mas é a vontade de Jeová que prevalecerá. O que se deseja num homem é seu amor leal. Melhor ser pobre do que mentiroso. O temor de Jeová conduz à vida. Quem o tem descansará tranquilo, livre de perigo. O preguiçoso enfia a mão na tigela, mas nem se esforça em levá-la de volta à boca. Golpeie o zombador para que o inexperiente se torne prudente. Repreenda quem tem entendimento e ele aumentará em conhecimento. Quem maltrata o pai e manda embora a mãe é um filho que causa vergonha e desonra. Meu filho, se você deixar de escutar a disciplina, você se desviará das declarações de conhecimento. A testemunha imprestável zomba da justiça, e a boca dos perversos devora o que é mau. A condenação está reservada para os zombadores, e os golpes para as costas dos tolos. Capítulo 20. O vinho é zombador, e o álcool é indisciplinado. Quem se perde por causa deles não é sábio. O pavor de um rei é como o rugido de um leão. Quem provoca sua ira arrisca a própria vida. É honroso para o homem evitar discussões, mas qualquer tolo se envolve nelas. O preguiçoso não ara a terra no inverno, por isso mendigará durante a colheita, quando não tiver nada. Os pensamentos do coração de um homem são como águas profundas, mas o homem de discernimento os puxa para fora. Muitos homens proclamam o seu próprio amor leal, mas quem pode encontrar um homem fiel? O justo está andando na sua integridade. Felizes os filhos que vierem depois dele. Quando o rei se senta no trono para julgar, elimina todos os maus com o seu olhar. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, estou limpo do meu pecado? Pesos desonestos e medidas falsificadas são detestáveis para Jeová. Até mesmo uma criança mostra o que é pelas suas ações, se o seu comportamento é puro e correto. O ouvido que ouve e o olho que vê, foi Jeová que fez a ambos. Não ame o sono, senão você ficará pobre. Abra os olhos e terá fartura de pão. Não é bom, diz o comprador. Então vai embora e se gaba do negócio que fez. Há ouro e grande quantidade de corais, mas os lábios que transmitem conhecimento são mais preciosos. Tome a roupa do homem que se tornou fiador de um estranho, e tome dele uma garantia caso ele seja fiador de uma mulher estrangeira. Saboroso para o homem é o pão ganho por meio de mentiras, mas depois sua boca ficará cheia de cascalho. Quando há comunicação, os planos são bem-sucedidos. Trave a sua guerra com orientação perita. O caluniador espalha segredos,
Não se junte com quem gosta de tagarelar. Quem amaldiçoa seu pai e sua mãe terá sua lâmpada apagada quando chegar a escuridão. Uma fortuna iniciada com ganância não será uma bênção no fim. Não diga, vou me vingar. Espere em Jeová, e ele o salvará. Pesos desonestos são detestáveis para Jeová, e uma balança enganosa não é boa. Os passos de um homem são dirigidos por Jeová. Como pode um homem entender seu próprio caminho? É uma armadilha para o homem dizer precipitadamente, é sagrado, e só depois pensar no voto que fez. O rei sábio separa os maus e passa sobre eles uma roda de debulhar. O fôlego do homem é a lâmpada de Jeová. Ela examina o mais íntimo do seu ser. O amor leal e a fidelidade protegem o rei. Por meio do amor leal, ele sustenta seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e o esplendor dos idosos são os seus cabelos brancos. Ferimentos e contusões removem o mal, e os golpes purificam o mais íntimo do ser. Capítulo 21. O coração do rei é como correntes de água nas mãos de Jeová. Ele o direciona para onde quiser. O homem pensa que todos os seus caminhos são certos, mas Jeová examina os corações. Fazer o que é correto e justo é mais agradável a Jeová do que um sacrifício. Olhos arrogantes e um coração orgulhoso. A lâmpada que guia os maus é o pecado. Os planos do diligente certamente dão bons resultados, mas todos os precipitados acabarão na pobreza. Tesouros obtidos com uma língua mentirosa são como uma neblina passageira, uma armadilha mortal. A violência dos maus os destruirá, pois eles se negam a praticar a justiça. O caminho do homem culpado é tortuoso, mas as ações do homem puro são retas. Melhor morar num canto do terraço do que com uma esposa briguenta na mesma casa. O homem perverso anseia o que é mau. Ele não mostra favor ao seu próximo. Quando o zombador é punido, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa de quem é mau e faz os maus cair na ruína. Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não terá resposta. Um presente dado em segredo abranda a ira, e o suborno dado às escondidas, o forte furor. Agir com justiça é uma alegria para o justo, mas é algo terrível para os que praticam a maldade. O homem que se desvia do caminho do entendimento descansará na companhia dos impotentes na morte. Quem ama a diversão ficará pobre. Quem ama o vinho e o azeite não ficará rico. O perverso serve de resgate para o justo, e o traiçoeiro para os íntegros. Melhor morar no deserto do que com uma esposa briguenta e geniosa. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o tolo desperdiça o que tem. Quem se empenha pela justiça e pelo amor leal, achará vida, justiça e glória. O sábio pode escalar a muralha da cidade dos valentes e minar a força em que eles confiam. Quem vigia sua boca e sua língua fica livre de problemas. Chama-se de zombador presunçoso e arrogante quem age com excessiva presunção. O desejo do preguiçoso o matará, pois suas mãos se negam a trabalhar. Ele passa o dia desejando avidamente, mas o justo dá sem reservas. O sacrifício dos maus é detestável.
quanto mais quando o oferecem com más intenções. A testemunha mentirosa morrerá, mas o homem que sabe escutar será bem-sucedido em seu testemunho. O perverso mostra no rosto a sua insolência, mas é o justo que tem o caminho seguro. Não há sabedoria, nem discernimento, nem conselho que possam se opor a Jeová. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a salvação pertence a Jeová. Capítulo 22. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: Jeová fez os dois. Quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. A humildade e o temor de Jeová resultam em riquezas, glória e vida. Há espinhos e armadilhas no caminho do perverso, mas quem dá valor à vida fica longe deles. Eduque a criança no caminho em que ela deve andar. Mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. O rico domina o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia injustiça colherá desgraça, e a vara da sua fúria chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois reparte seu alimento com o pobre. Expulse o zombador, e as brigas desaparecerão, as disputas e os insultos acabarão. Quem ama a pureza de coração e fala palavras agradáveis, terá o rei como seu amigo. Os olhos de Jeová resguardam o conhecimento, mas ele faz fracassar as palavras do traiçoeiro. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto no meio da rua. A boca da mulher imoral é uma cova funda. Quem é condenado por Jeová cairá nela. A tolice está ligada ao coração das crianças, mas a vara da disciplina a afastará delas. Tanto quem defrauda o pobre para enriquecer, como quem dá presentes ao rico, acabarão na pobreza. Preste atenção e escute as palavras dos sábios, para aplicar seu coração ao meu conhecimento, pois será agradável guardá-las no seu íntimo, para que todas elas estejam sempre nos seus lábios. A fim de que a sua confiança esteja em Jeová, dou-lhe hoje conhecimento. Já não lhe escrevi para dar conselhos e conhecimento, para lhe ensinar palavras verdadeiras e confiáveis, a fim de que você possa voltar com um relatório exato a quem o enviou? Não roube o pobre por ele ser pobre, e não oprima o humilde no portão da cidade, pois o próprio Jeová defenderá a causa deles e tirará a vida dos que os defraudam. Não ande com quem se irrita facilmente, nem se envolva com quem é propenso à ira, para que você nunca aprenda seus caminhos e arme um laço para si mesmo. Não seja daqueles que dão um aperto de mão, que se tornam fiadores de empréstimos. Se não tiver como pagar, até a sua cama será tirada de debaixo de você. Não mude de lugar os antigos marcos divisórios que foram colocados pelos seus antepassados. Você já viu um homem que é habilidoso no seu trabalho? Ele tomará posição diante de reis, não diante de homens comuns. Capítulo 23. Quando você se sentar com um rei para comer, considere cuidadosamente o que está diante de você. Ponha uma faca na sua própria garganta se você tiver um grande apetite. Não deseje suas iguarias, pois são alimentos enganosos. Não se esgote para obter riquezas. Pare e mostre entendimento.
Assim que você põe os olhos nelas, elas desaparecem, pois certamente criam asas como uma águia e saem voando para o céu. Não coma a comida de alguém mesquinho. Não deseje suas iguarias, pois ele é como alguém que fica calculando os gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o pouco que comeu e terá desperdiçado seus elogios. Não fale aos ouvidos do tolo, pois ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não mude de lugar os antigos marcos divisórios, nem entre no campo dos órfãos, pois o defensor deles é forte. Ele defenderá a causa deles contra você. Aplique seu coração à disciplina e seu ouvido às declarações de conhecimento. Não deixe de disciplinar o menino. Se você bater nele com a vara, ele não morrerá. Você deve bater nele com a vara para salvá-lo da sepultura. Meu filho, se o seu coração se tornar sábio, meu coração se alegrará. Meu íntimo sentirá alegria quando seus lábios falarem o que é certo. Que o seu coração não inveje os pecadores, mas que tema a Jeová o dia inteiro, pois então você terá um bom futuro e a sua esperança não lhe será tirada. Meu filho, ouça e torne-se sábio e guie seu coração no caminho certo. Não esteja entre os que bebem muito vinho, entre os que se empanturram de carne, pois o beberrão e o glutão ficarão pobres, e a sonolência os vestirá de trapos. Escute seu pai, que causou o seu nascimento, e não despreze a sua mãe só porque ela envelheceu. Compre a verdade e nunca a venda, também a sabedoria, a disciplina e o entendimento. O pai de um justo com certeza exultará. Quem é pai de um filho sábio se alegrará por causa dele. Seu pai e sua mãe se alegrarão, e aquela que o deu à luz exultará. Meu filho, dê-me o seu coração, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois a prostituta é uma cova funda, e a mulher imoral é um poço estreito. Igual a um assaltante, ela fica de emboscada e aumenta o número de homens infiéis. Quem tem ais? Quem tem ansiedades? Quem tem discussões? Quem tem queixas? Quem tem ferimentos sem nenhum motivo? Quem tem olhos vermelhos? Os que passam muito tempo bebendo vinho, os que procuram vinho misturado. Não fique olhando para a cor vermelha do vinho quando ele cintila no copo e desce suavemente, pois no fim ele morde igual a uma serpente e libera veneno igual a uma víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e seu coração falará coisas perversas. Você ficará como quem se deita no meio do mar, como quem se deita no topo do mastro de um navio. Você dirá, bateram em mim, mas não senti nada. Deram uma surra em mim, mas não percebi. Quando é que acordarei? Preciso de mais uma bebida. Capítulo 24. Não inveje os maus, nem deseje a companhia deles, pois o coração deles trama violência, e seus lábios falam de coisas ruins. Pela sabedoria se edifica uma casa, e pelo discernimento ela é firmada. Pelo conhecimento, seus aposentos ficam cheios de todo tipo de tesouros preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e com o conhecimento o homem aumenta a sua força. É com orientação perita que você travará a sua guerra, e com muitos conselheiros a vitória. A verdadeira sabedoria é inalcançável para o tolo. Ele não tem nada a dizer no portão da cidade. Quem trama o mal será chamado de mestre em intrigas. Tramas tolas são pecado,
e as pessoas detestam o zombador. Se você ficar desanimado no dia da aflição, sua força será escassa. Livre os que estão sendo levados para a morte, salve os que estão cambaleando para a matança. Se você disser, mas não sabíamos de nada, será que aquele que examina os corações não discernirá isso? Sim, aquele que observa você saberá e retribuirá a cada homem segundo as suas ações. Meu filho, coma mel, porque é bom. O mel dos favos é doce para o paladar. Do mesmo modo, saiba que a sabedoria é boa para você. Se a achar, você terá um bom futuro e a sua esperança não lhe será tirada. Não fique de emboscada como um homem perverso perto da casa do justo. Não destrua seu lugar de descanso. Pois mesmo que o justo caia 7 vezes, ele se levantará de novo. Mas os maus tropeçarão por causa da calamidade. Quando o seu inimigo cair, não se alegre. E quando ele tropeçar, seu coração não deve exultar. Senão, Jeová verá isso e não ficará satisfeito, e fará sua ira recuar dele. Não fique aborrecido por causa dos malfeitores. Não inveje os maus, pois não há futuro para os malfeitores. A lâmpada dos maus será apagada. Meu filho, tema a Jeová e ao rei, e não se envolva com dissidentes, pois o desastre deles ocorrerá repentinamente. Quem sabe que ruína os dois trarão sobre eles? Estas declarações também são dos sábios. Não é bom mostrar parcialidade no julgamento. Quem disser àquele que é mau, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e condenado pelas nações. Mas os que o repreendem se sairão bem e serão abençoados com coisas boas. As pessoas beijarão os lábios daquele que dá uma resposta sincera. Prepare o seu trabalho lá fora e deixe tudo pronto no campo. Depois construa a sua casa. Não testemunhe contra o seu próximo se não tiver base. Não use os seus lábios para enganar outros. Não diga, farei com ele o mesmo que ele fez comigo. Eu lhe retribuirei o que ele fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo do homem que não tem bom senso. Vi que estava cheio de ervas daninhas, o solo estava coberto de urtigas e seu muro de pedras estava em ruínas. Observei isso e fiquei pensando. Vi e aprendi a seguinte lição: um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para descansar, e a sua pobreza chegará como um ladrão, e a sua carência como um homem armado. Capítulo 25. Estes também são provérbios de Salomão e foram transcritos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é manter um assunto em segredo, e a glória dos reis é examinar um assunto. Assim como os céus são elevados e a terra é profunda, assim o coração dos reis é insondável. Remova a escória da prata, e ela ficará completamente refinada. Retire aquele que é mau da presença do rei, e seu trono ficará firmemente estabelecido na justiça. Não honre a si mesmo diante do rei, nem ocupe um lugar entre homens importantes, pois é melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ele humilhar você na presença de um nobre. Não se apresse para entrar numa disputa judicial, pois o que você fará depois se o seu próximo o humilhar? Resolva a sua causa com o seu próximo, mas não revele o que lhe confidenciaram. Caso contrário, quem escuta o envergonhará, e você não poderá retirar o mau relato que espalhou. Como maçãs de ouro em esculturas de prata, é a palavra falada no tempo certo. Como brincos de ouro e um enfeite de ouro puro,
é a repreensão do sábio para o ouvido atento. Como a neve refrescante no dia da colheita, é o mensageiro fiel para os que o enviam, pois ele reanima o seu senhor. Como nuvens e vento que não trazem chuva, é o homem que se gaba de um presente que nunca deu. Com paciência, pode-se convencer um governante, e a língua suave pode quebrar um osso. Se você encontrar mel, coma apenas o necessário, pois se comer demais, acabará vomitando. Ponha raramente o pé na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como uma clava de guerra, uma espada ou uma flecha afiada, é o homem que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como um dente quebrado e um pé sem firmeza, é confiar, em tempos de aflição, em quem não merece crédito. Como quem tira a roupa num dia frio e como vinagre derramado na soda, é aquele que canta canções para um coração triste. Se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe pão para comer. Se estiver com sede, dê-lhe água para beber, pois assim você amontoará brasas sobre a cabeça dele, e Jeová recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua tagarela rostos irados. Melhor morar num canto do terraço do que com uma esposa briguenta na mesma casa. Como água fresca para a alma cansada, assim é a notícia boa de uma terra distante. Como uma nascente barrenta e uma fonte poluída, é o justo que cede diante de quem é mau. Não é bom comer mel demais, nem é glorioso buscar a própria glória. Como uma cidade arrombada, sem muralhas, é o homem que não consegue se controlar. Capítulo 26. Como a neve no verão e a chuva na colheita, assim a honra não é própria para o tolo. Assim como o pássaro tem motivo para fugir e a andorinha para voar, assim a maldição não vem sem nenhum motivo. O chicote é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Não responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que você não se iguale a ele. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não pense que é sábio. Como alguém que mutila os próprios pés e prejudica a si mesmo, assim é quem confia seus assuntos ao tolo. Como as pernas fracas de um manco, assim é um provérbio na boca dos tolos. Como amarrar uma pedra na funda, assim é dar glória a um tolo. Como uma planta espinhosa na mão do bêbado, assim é um provérbio na boca dos tolos. Como um arqueiro que fere ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou qualquer um que passa. Assim como o cão que volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua tolice. Você já viu um homem que pensa que é sábio? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O preguiçoso diz: há um leão jovem na estrada, há um leão no meio da rua. A porta gira em suas dobradiças e o preguiçoso em sua cama. O preguiçoso enfia a mão na tigela, mas fica cansado demais para levá-la de volta à boca. O preguiçoso pensa que é mais sábio do que 7 pessoas que respondem de modo sensato. Como alguém que agarra as orelhas de um cão, é quem passa e fica furioso por causa da discussão dos outros. Como um louco que atira dardos ardentes e flechas mortais, assim é o homem que engana seu próximo e diz: eu só estava brincando. Onde não há lenha, apaga-se o fogo. E onde não há caluniador, acaba-se a discussão. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo,
Assim é o homem briguento para atiçar uma discussão. As palavras do caluniador são como petiscos saborosos, que são engolidos com facilidade e descem direto para o estômago. Como a prata que reveste um caco de barro, assim são as palavras carinhosas vindas de um coração mau. Quem odeia outros, disfarça isso com os lábios, mas abriga falsidade dentro de si. Apesar de ele falar de modo gentil, não acredite nele, pois há 7 coisas detestáveis no seu coração. Embora seu ódio seja escondido pela falsidade, sua maldade será exposta na congregação. Quem cava um buraco, cairá nele, e quem rola uma pedra será atingido por ela. A língua mentirosa odeia aqueles a quem ela oprime, e a boca bajuladora causa ruína. Capítulo 27. Não se gabe do amanhã, pois você não sabe o que cada dia trará. Que outros, não a sua própria boca, façam elogios a você. Que outra pessoa faça isso, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é uma carga, mas a irritação causada por um tolo é mais pesada do que as duas. O furor é cruel e a ira é como uma enxurrada, mas quem pode resistir ao ciúme? Melhor a repreensão feita abertamente do que o amor escondido. Leais são os ferimentos causados por um amigo, mas muitos são os beijos do inimigo. Quem está com um apetite saciado, recusa o mel dos favos, mas para quem está faminto, até o amargo é doce. Como um pássaro afastado do ninho, é o homem afastado do seu lar. Óleo e incenso alegram o coração, bem como a doce amizade que nasce de um conselho sincero. Não abandone o seu amigo ou o amigo do seu pai, e não vá à casa do seu irmão quando você sofrer uma calamidade. Melhor um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho, e alegre meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. A pessoa prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Tome a roupa do homem que se tornou fiador de um estranho, e tome dele uma garantia caso ele seja fiador de uma mulher estrangeira. Quando alguém abençoa seu próximo com voz bem alta de manhã cedo, isso é encarado por ele como maldição. A esposa briguenta é como uma goteira que pinga sem parar num dia de chuva. Quem consegue detê-la, consegue deter o vento e consegue pegar óleo com a mão direita. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e quem cuida do seu senhor será honrado. Assim como a água reflete o rosto de um homem, assim o coração de um homem reflete o de outro. A sepultura e o lugar de destruição nunca se saciam. Assim também os olhos do homem são insaciáveis. Assim como o cadinho é para a prata e o forno de fundição para o ouro, assim a pessoa é testada pelo elogio que recebe. Mesmo que você triture o tolo como grãos no pilão, sua tolice não se afastará dele. Você deve conhecer bem a aparência do seu rebanho. Cuide bem das suas ovelhas, pois as riquezas não duram para sempre, nem a coroa por todas as gerações. A relva verde desaparece, e aparece a relva nova, e é recolhida a vegetação dos montes. Os carneirinhos fornecem a sua roupa, e os bodes fornecem o preço de um campo. Também há bastante leite de cabra para alimentar você,
para alimentar os da sua casa e para sustentar as suas servas. Que bom que você chegou. Até aqui, isso me deixa muito feliz. Continue comigo no canal e assista também outros vídeos do canal.